Graças e paz a todos, amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. 2 Timóteo, 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai querido, fala conosco nessa noite, continua falando. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. É com temor e tremor diante de ti, que o teu Espírito ensine, que o teu Espírito guie para a verdade que tu queres falar nessa noite para todos nós. Dependemos de ti, Senhor. Nossa suficiência vem de ti. Então ensina-nos nessa noite e que possamos ouvir a tua voz. Amém. Amados irmãos, que valor nós temos dado à palavra de Deus. Quanto é que nós debruçamos em cima da palavra de Deus para conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus quer para nossas vidas e o propósito de Deus para nossas vidas. Nós investimos em conhecimento de muitas coisas, não está errado, mas a priorização da palavra de Deus deveria ser a coisa que mais ocupasse a nossa visão, o nosso coração, a nossa mente, o nosso serviço a Deus e o nosso andar no caminho do Senhor. Irmãos, o ataque do mundo à palavra de Deus sempre houve. E não começou aqui. Começou na eternidade. O ataque à soberania, ao governo, à autoridade de Deus, lá na eternidade nos céus. Lúcifer. E quando veio para a terra, meus irmãos, quando Deus fez o homem, Deus deu uma ordem para o homem. Então, Satanás vai lá e ataca a palavra de Deus, porque o intuito de Satanás é que as pessoas não conheçam a Deus, que se afastem do Deus, que não conheçam a Cristo, que não tenham a suficiência da palavra de Deus em tudo, Satanás está lá. Então, toda a caminhada do Velho Testamento, nós vemos, amados irmãos, Satanás, do modo ou outro, tentando tirar o povo da suficiência, da soberania, da fidelidade de Deus em relação à sua palavra. Nós vemos no caminhar, quando nós vemos Jesus na primeira tentação, Mateus 4, Lucas 4, ele vai dizer, se tu és filho de Deus, transforma-se essa pedra em pães. O que Jesus disse para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo, amados irmãos? Jesus dizia, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus, eu vim cumprir a sua obra. Talvez vivemos um tempo onde o povo de Deus conheça menos a palavra de Deus. Conhece os sermões, conhece os pregadores, conhece tudo, mas não conhece a palavra de Deus. Antigamente, os crentes que eram chamados, certo, na minha época, quando eu falava aquela pessoa é crente, aquela pessoa, ela conhece a Bíblia, ela anda na palavra de Deus. Esses eram os crentes. Isso com o tempo foi mudando. Por quê? Porque os crentes foram mundanizando. O mundo foi entrando. E o mundo tem outra palavra. E a palavra do mundo é oposta à palavra de Deus.
Tanto é que Jesus disse, o príncipe desse mundo vai ser julgado. E foi lá na cruz. Mas o próprio Jesus disse, olha, aqui está o príncipe do mundo, ele não tem nada em mim. Também a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É um chamado para mim e para você, amados irmãos. Estamos no mundo, mas nós conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus como filhos de Deus. Colossenses 1,13, ele diz, ele nos transportou do reino das trevas. O reino das trevas tem a sua doutrina. O reino das trevas tem os seus valores. Nós sabemos que o caos religioso, político, econômico, amados irmãos, quem está por trás é Satanás. Deus não está no caos. Tanto é que quando Deus fez o céu e a terra, há um hiato entre versículo 1 e versículo 2. No versículo 2 diz assim, e a terra se tornou vazia, sem forma e em trevas. Mas como que Deus vai resolver esse caos? Haja luz. A palavra de Deus. Por isso, para nós, amados irmãos, João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, e veio cheio de graça e de verdade. Quando você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, havendo Deus outrora falado aos pais, através dos profetas, de vários modos, várias maneiras, que são tipos, hoje fala no Filho. A voz de Deus é o Filho é a palavra. Mas, amados irmãos, nós temos conhecido o Filho. Nós temos amado a palavra de Deus para dirigir nossas vidas. Tudo que há no mundo, como diz lá em 1 João 2, o que há no mundo? O mundo tem educação, tem divertimento, o mundo tem um monte de estudos. Quer dizer que você não pode ter educação? Claro. Ou divertir do modo sadio? Claro. Ou conhecer do modo sadio? Claro. Mas o que está por trás do mundo? Nossos filhos vão para a escola, o que eles vão aprender? Eles não vão aprender mais as matérias que aprendiam nossos pais, eu aprendi. Na minha época, o que acontecia? Existia aquela divisão, o padre falava, toda semana tinha aula de religião, falava com os católicos e vinha o pastor falar com os evangélicos. Os Estados Unidos foi formado através dos Quakers, que trouxeram a palavra de Deus da Inglaterra. A maior universidade dos Estados Unidos, essa universidade foi fundada para proclamar a palavra de Deus. Só que, amados irmãos, hoje é proibido você ler a Bíblia lá. O mundo entrou de tal modo, trazendo o seu sistema mundano para dentro daquilo que o propósito era glorificar a Deus. E outras universidades que nós temos, Mackenzie, Companhia Limitada. Coitado do Mackenzie, ele queria ter uma universidade que ali falasse a palavra de Deus, desse os princípios de Deus. A universidade que eu falei nos Estados Unidos é Harvard, que é a universidade maior que tem nos Estados Unidos. Mas hoje, amados irmãos, mundana. É proibido você falar da palavra de Deus lá dentro. Está vendo?
Satanás, ele está entrando, ele está tirando a palavra de Deus do coração dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, distraídos nesse caminhar, eles acham que o mundo é inócuo, que o mundo é bom. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. E Jesus fala, João 17, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas, desse mundo, para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino, princípios diferentes, vida diferente, namoro diferente, casamento diferente, educar os filhos diferente. Tem um trabalho diferente, se é patrão, se é empregado, diferente. Porque agora eles são celestiais, eles fazem as coisas para Deus. Por quê? Qual é o fim principal do homem? Está lá no Catecismo do Westminster. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o fim. Nosso casamento não é o fim. Nosso casamento é o fim de glorificar a Deus. Nós termos filhos é para glorificar a Deus. Nossos filhos precisam ser ensinados, porque daqui a um tempo eles vão estar trazendo a palavra de Deus. Nós temos que passar o bastão. Para quem vai passar o bastão, irmãos? E nós temos negligenciado a palavra de Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso convivência familiar, dentro do nosso trabalho, na assembleia. Oh, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos aqui tudo que fala de Cristo. E aqui tem um guia. Aqui tem um caminhar. Tem uma direção para a minha vida e sua. Todos os aspectos da nossa vida. Está com problema conjugal? A palavra de Deus vai dar direção. Está com problema com seus filhos? A palavra de Deus vai dar direção. Está com problema no trabalho? A palavra de Deus vai... Se está com problema com você mesmo, a palavra de Deus dá a direção. O problema, meus irmãos, que nós não temos conhecido a palavra de Deus. Aquela mãe de John Wesley, mais de 10 filhos. Isso para vocês, mulheres, e para os homens, então, muito mais. Ela tinha uma hora do dia que ela punha um lençol na cabeça e os filhos diziam assim: não importune a mãe, que a mãe está falando com Deus. Ah, irmãos, cadê aquele momento nosso na palavra de Deus? Ser guiado, ganhar sabedoria, que é o próprio Cristo, para andar dentro da palavra do Senhor. O mundo, ele vai entrando sorrateiramente. É devagar. E você vai aceitando. Ah, isso não tem problema. Não, na escola, é uma festinha, mas essa festinha não tem problema. Tem. E o povo de Deus tem que se posicionar. Você não vai brigar, mas posicione. Isso daqui meu filho não participa. Pergunte para os seus filhos: o que ensinou lá na escola hoje? Eles vão contar. E se ensinou alguma coisa que contraria a palavra de Deus, se deve ir lá. A isso não, nós não compactuamos com isso. Irmãos, o povo de Deus está acovardado diante desse mundo que jaz no maligno. Não preocupe em perder o emprego. Não preocupe se seu filho vai sair da escola. Não preocupe. Honre o Senhor e Deus honra a sua fé. Permaneça em Cristo, independente das consequências. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca honrou a fidelidade dele em relação aos seus povos. Mesmo o seu povo sendo infiel, Deus continuava sendo fiel. E ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o povo de Deus tem perdido a visão de permanecer. Permanecer. Nossa vida cristã é uma vida de habitar, permanecer, uma vida de união com Cristo, união com sua palavra, união com Cristo, união no seu amor. Nós não podemos sair daí, irmãos. Ficamos vulneráveis.
Olha as universidades hoje, irmãos. Olha as ateus, ideologia. E muitas vezes nós estamos distraídos. Não, irmãos. Você jovem foi chamado para dizer: eu amo o meu Senhor Jesus, e a Ele eu sigo. Bota a cara para bater. Você não está sozinho. É Deus que está com você. Mas onde Deus não está, onde Deus não está na frente, Ele não é minha retaguarda. Mas se Ele está na frente, Ele é minha retaguarda. Você vê aqueles 3 lá, Nabucodonosor, jogado na fornalha. Amados irmãos, eu sirvo a um Deus vivo. Se Ele quiser, tudo bem, Deus está na frente. Ele é a sua retaguarda. Nós precisamos, diante desse mundo que jaz no maligno, ser luzeiros nesse mundo em trevas. E como é que nós vamos ser, amados irmãos, se nós desconhecemos a palavra de Deus? Se nós não temos comunhão com o Senhor? Se nós não temos intimidade com o Senhor? Se nós estamos deixando a palavra de Deus de lado para guiar as nossas vidas? Eu já contei N vezes aqui, vou contar outra vez, por isso marcou. A senhora um dia marcou a consulta, veio de fora, uma outra cidade, ela sentou e ela foi categórica. Eu assustei, ela falou assim: doutor, eu vim aqui, eu não quero saber o que o senhor pensa, eu quero saber o que a Bíblia diz. A minha situação é esta com meu marido. Peguei a Bíblia do lado e li. Ela falou: obrigado, já vou embora, já sei o que vou fazer, porque Deus já respondeu. Irmãos, é isso que nós precisamos. Deus falou, e o que Deus falou é a verdade. Fica firme nela. Estamos nos beneficiando da palavra quando ela abre os nossos olhos para discernir o verdadeiro mundo. Como nós precisamos discernir, pedir discernimento de Deus. Isso daqui é o mundo, é a astúcia de Satanás. Porque geralmente vem travestido, é um filé mignon, onde lá dentro tem chumbinho. Uma boa parte do evangelho de hoje é isso. Fala de Jesus, mas traz lá dentro o quê? O chumbinho. Não é Jesus, não é o evangelho, não é o Espírito. E a Bíblia diz que lá aqueles irmãos do Coríntios estavam tolerando. Eles falaram: não tem problema. Não, amados irmãos, se você for ver lá no Salmo 119, você tem um Salmo 119 falando sobre a palavra de Deus, a importância dela. Muitas vezes nós não paramos para avaliar. Salmo 119 tem 176 versículos. Você imaginou isso? Por que será que tem 176 versículos? Você vai ver, amados irmãos, que há uma sequência de vivifica-me de 10 vezes, 8 vezes no imperativo, 2 vezes o Senhor me tem vivificado. Por quê? Porque eu amo a tua palavra, eu permaneço na tua palavra, o meu prazer é a tua palavra. Ah, amados irmãos, o que é que nós vamos falar para as pessoas? O que nós achamos? Não faça isso. Diga: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Fale para o seu coração isso. A Bíblia diz, porque nós temos dentro de nós uma guerra. A carne e o espírito. E você pode dizer para o seu espírito, para a sua carne: a Bíblia diz que a carne foi crucificada com Cristo Jesus. A Bíblia diz: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia diz, amados irmãos. Nós precisamos ser homens e mulheres, pais, mães, sogros, sogra, avós, da Bíblia. Nós temos distanciado da palavra de Deus, nós escolhemos algumas coisas na palavra de Deus. Todo caos é necessidade de haja luz. Quando houve luz, começou a separação, na nossa vida também. Quanto mais a revelação de Cristo, a Bíblia diz assim: na tua luz eu vejo a luz, eu vejo a verdade. Porque Jesus é a luz, Ele é a verdade. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Irmãos, nós precisamos conhecer Cristo. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o Deus encarnado. E a palavra de Deus aqui, amados irmãos, Ele fala no Salmo 119, eu não vou entrar só no versículo 105, Ele faz essa colocação aqui. Você tem que ler todo o Salmo 119. Amados irmãos, sabe o que é o Salmo 119? É uma oração do peregrino. É um peregrino. Ele está caminho, está caminhando. Ele sofre todos os ataques de todo lado. E ele clama, Senhor, vivifica-me, Senhor. Senhor, ele faz a colocação e diz, desvia meus olhos, Senhor, de contemplar as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não se esconda de mim, Senhor. Ele sabe, é uma oração, irmão, 176 versículos da palavra de Deus, o anseio pela palavra de Deus. E um dos textos que ele fala aqui, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, mas irmãos, por que lâmpada para os meus pés? Porque, amados irmãos, nós precisamos ganhar visão. Visão espiritual. Nós não podemos caminhar sem visão espiritual. Se nós não estamos caminhando na visão espiritual, que é Cristo e a igreja, então nós estamos andando no caminho errado. Nós precisamos de lâmpada. Para quê? Dissipar as nossas trevas. Dissipar a nossa vida, que muitas vezes está se acomodando com o mundo. Trocando aquilo que é trevas por aquilo que é luz. Os pés de direção da visão celestial para andar. E a visão celestial, amados irmãos, a Bíblia é clara que Deus nos colocou numa posição nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas agora nós temos que ter uma condição. Vocês que são eleitos, filhos de Deus, vocês devem andar em amor, vocês devem andar na luz, vocês devem andar na prudência, na sabedoria. É um caminhar. E andar aonde? Andar dentro da sua casa, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, patrão, empregado e patrão. Ah, irmãos, Deus deixou tudo para mim e para você. E nós ficamos nessa dúvida das coisas. Não. O próprio, no Salmo 119, diz, firma meus passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, que os meus pés não saiam da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a rocha. E diante dessa rocha que é Cristo, em obediência a Cristo, os ventos, as tempestades, as dificuldades, as provações, jamais vai derrubar a sua casa. Mas, meu amado irmão, nós estamos solidificando o quê? Muitas vezes nós já falamos assim, eu confiei na educação que eu dei para os meus filhos. Não faça isso. Confie no que Deus faz no seu filho através da palavra. Não é nossa educação que nós temos que confiar. Nós temos que confiar no ensinamento da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar é muito mais do que se falar. E ainda que for velho, não desviará dele. São promessas, amados irmãos, para mim e para você. Mas essa palavra tremenda, maravilhosa, que a palavra de Deus diz. Então nós estamos beneficiando da palavra quando ela abre os nossos olhos para discernir o verdadeiro mundo. Irmãos, nós não temos ideia o que Satanás tem feito. No celular, na televisão, na internet. E nossos filhos estão com o celularzinho na mão. E nós achamos que está tudo certo. Irmãos, perdemos tempo. Perdemos tempo de inculcar. Como é que a palavra de Deus diz para mim e para você? Além do Deuteronômio 6. Olha aqui. Deuteronômio 6. Deus nos chamou a criar nossos filhos para a salvação e piedade. Criação de filhos através da disciplina. Criação de filhos
é pela palavra de Deus, criação de filhos para Deus e sua glória, que nós criamos nossos filhos. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos. Inculcar aqui, amados irmãos, não é só você falar. Inculcar é você falar e ele enxergar que você está vivendo a palavra. E continua. Quando? E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, que é o serviço. E serão por frontal, é na mente, e os olhos. A palavra de Deus sendo o centro. Amados irmãos, Deus não recupera nada, não há avivamento sem voltar à palavra de Deus, não há avivamento sem arrependimento. Não há crescimento espiritual sem arrependimento e sem voltar à palavra de Deus. Obtemos proveito da palavra quando aprendemos que o mundo é inimigo, que o crente deve combater e vencer. Está dizendo que o mundo é amigo? 1 Tiago 4 vai dizer assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque tudo que há no mundo, que já lemos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. E o mundo tem um príncipe, Satanás. Você vai confiar nele? Você vai deixar que os seus filhos sejam conduzidos pelo mundo? Ah, irmãos, quanto falta a palavra de Deus para nossas vidas? Quanto falta? Conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Os puritanos diziam assim, eles reuniam, eles viviam, depende do setor, antes de ir trabalhar, eles reuniam cedinho, todos juntos. E o que eles faziam? Liam a Bíblia e oravam para dizer: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos nesse dia. O Senhor me guarda, me fortalece, Senhor. Eu não quero pecar contra ti. Ah, irmãos, o que nós estamos fazendo? Somos beneficiados pelo uso da palavra quando o nosso coração é desligado do mundo. Entendeu? Quanto mais do mundo, menos da palavra de Deus. Quanto mais do conceito do mundo, menos os conceitos de Deus. Quanto mais o doutrinamento do mundo, menos a doutrina da palavra de Deus. Quanto mais do mundo, mais de Satanás. Quanto mais da palavra de Deus, mais de Cristo. E temos benefício da palavra quando andamos separados do mundo. Ah, irmãos, muitas vezes nós andamos com as mãos dadas com o mundo. Aonde? Relacionamento marido e mulher. Relacionamento de pais, filhos, filhos e pais. Relacionamento na Assembleia. Quem é que conduz o nosso relacionamento? É a palavra de Deus, deve ser. Qual o relacionamento que a Bíblia diz? A orientação para mim e para você. Nós não gostamos, irmãos. Nós não gostamos. Porque a palavra de Deus diz: Maria, esposa, sede submissa ao vosso marido como ao Senhor. Ah, isso eu não quero. Então você vai ser uma rebelde para sempre. Seus filhos vão sofrer. Seus filhos vão sofrer. Eles não vão saber, amados irmãos, o que é submissão e o que é autoridade dentro de casa. Eles não vão saber como usar autoridade, nem conduzir os seus lares. Eles não vão ser o cabeça da mulher, mas a mulher vai ser o cabeça. O que acontece? É uma inversão da ordem de Deus. É um caos. Um caos. A Bíblia diz: marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Você tem 2 coisas para a mulher, capítulo 5, e tem 5 coisas para o marido. Porque queira ou não, Deus colocou em cima do marido a responsabilidade, mas nós tiramos. Maridos omissos,
Não, isso não é comigo, faz você. Eu decido. Não, decide você. É tudo você, você. Irmãos, não faça isso, irmãos. Isso é caos. É caos. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Deus dá toda a direção para a minha vida e sua vida, como é que nós devemos nos comportar, ser direcionados pelo Espírito Santo. Não é o homem que deve decidir o seu caminho. Quem deve decidir o seu caminho é Cristo. É a palavra de Deus. Não é o homem. Obtemos proveito da palavra como despertamos contra nós o ódio ao mundo. Parece que nós estamos amando o mundo, né? Você sabe o antídoto contra você amar o mundo? Ame a Deus. Você ama a Deus se não ama o mundo. Mas se você não estiver amando a Deus, você vai começar a amar o mundo. Porque a nossa alma precisa de alguma coisa. As nossas afeições, amados irmãos, facilmente é levado para as coisas do mundo. As nossas afeições determinam o nosso caminhar. Se nós andamos na vontade de Deus, na mente de Deus e com o coração voltado para Deus, o nosso caminhar vai ser seguir os passos do Cordeiro nessa vida. Amados irmãos, odiamos o mundo. O mundo que eu estou falando não é a parte física, amados irmãos. Foi Deus que fez, tudo fez certo. O mundo é o sistema que está por trás, contra Deus. Esse sistema começou lá antes da fundação do mundo. E continuou no Éden e continuou até hoje. E ele só vai acabar de vez quando Cristo, depois do milênio, ele vai julgar eternamente Satanás e todos os seus. Mas enquanto isso, irmãos e irmãos, ele está aí. Não menospreze os seus ardis, os seus enganos. Ele engana. Eu estou sentindo que isso daqui é de Deus. Não faça isso. Nós não vivemos por sentimento. Nós vivemos pela palavra de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Não se engane. Obtemos proveito da palavra quando somos elevados acima do mundo. Quando nós sabemos quem nós somos, para onde nós estamos indo, a nossa pátria não é aqui. Mas existe um reino, onde eu e você devemos ser submissos a esse reino. Olha a oração que Jesus ensinou. Santifica o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados irmãos, muitas vezes oramos aí, nem paramos para pensar. O que está dizendo ali? Senhor, é tudo para a tua glória. Tudo para a tua glória. Faça em mim, que eu cumpra a tua vontade. Que eu consagre minha vida, que eu renuncie tudo por ti mesmo, que eu entregue tudo para ti mesmo, para que o Senhor seja glorificado. E Deus quer ser glorificado no nosso casamento, na nossa vida conjugal, familiar, no trabalho, na assembleia. Deus quer ser glorificado, porque é para isso que eu e você fomos chamados, glorificar a Deus. Para isso que nós fomos chamados. Não é para fazer a nossa vontade, nossos desejos. Não, é para glorificar a Deus. Se a nossa vontade, os nossos desejos estão atinados, consoantes com a vontade de Deus, graças a Deus. Tanto é que ele disse, se alguém pedir alguma coisa dentro da vontade de Deus, Deus vai te dar. Muitas vezes oramos, não está dentro da vontade de Deus. Olha, irmãos, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Tem pedido isso? Vontade de Deus. A vontade de Deus, nossa separação daquilo que não é de Deus, daquilo que é da carne, daquilo que é das trevas, para que fiquemos com aquilo que é espiritual, que aquilo que é a luz. Mas irmãos, como nós perdemos a noção, porque nós deixamos a palavra de Deus. O mundo, ele é oposto à Bíblia. Oposto. Salmo 19. Só alguns princípios, amados irmãos. O Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho é Cristo. Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, a última carta de Paulo. Ele diz, sofra pelo Evangelho.
Prega o Evangelho, insista no Evangelho, não tenha medo de ser perseguido pelo Evangelho, mas fique na palavra de Deus. Amados irmãos, quantos irmãos morreram nas arenas porque eles ficaram com a palavra de Deus? Quantos irmãos foram queimados porque ficaram com a palavra de Deus? Quantos? Dizia para ele assim, negue o seu Senhor, o seu Jesus. Ele falou, não, como negarei aquele que só me fez o bem? Não posso negar. Mas nós negamos quando nós obedecemos ao mundo e não à palavra de Deus. Quando nós achamos, amados irmãos, que nós podemos relativizar a Bíblia, é liberal, não é liberal. Deus não é democrático, amados irmãos, Ele é teocrático. Deus não está numa democracia, Deus está numa teocracia. Ele é o governo, Ele é a palavra, Ele é a direção, porque tudo para a glória de Deus. Mas nós achamos que podemos lidar com as coisas de Deus de um modo tão superficial. Não, irmãos. Não, irmãos. Quando Josué foi para entrar na terra, ele diz, olha, você permaneça na palavra, não vá para a direita nem à esquerda. Fique na palavra. Agora eu vou estar contigo. Se você está na palavra de Deus, Deus está contigo, minha irmã, meu irmão. Se você não está na palavra, Deus não está contigo. Fica firme, mas é difícil. Eu luto, tudo isso aí, está tudo certo. Nós sofremos, mas fique na palavra de Deus. Não saia dela. Deixe Deus agir. Porque Deus, a sua fé honra a Deus e Deus honra a sua fé nesse caminhar. As coisas de Deus não são instantâneas. Muita coisa você nem vai ver. Mas um dia lá na frente, você vai ver que aquela semente que caiu em terra vai morrer e vai germinar e vai dar fruto. Porque é Deus, você plantou pela palavra de Deus. Você plantou Cristo na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da igreja. Aí no mundo você plantou Cristo. Ele é o trigo, amados irmãos, verdadeiro. Salmo 19 fala que a criação mostra a glória de Deus, por isso é impossível alguém que diz que não existe Deus. É impossível. Está em Romanos capítulo 1, é impossível. Porque o firmamento mostra a glória de Deus, está no capítulo do 19 até o 6, do 1 ao 6. É isso que ele fala. A palavra de Deus mostra também a graça de Deus a partir do 7 ao 11. E ele ora para receber a graça de Deus do versículo 12 ao 14, aqui no Salmo 19. E nós vemos aqui, amados irmãos, que é o cântico de Davi. E ele vai falar sobre a palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Será que nós cremos que ela é perfeita? Será que eu tenho que acrescentar, tirar alguma coisa? Ou vamos, muitas vezes até para as crianças, a gente tem que dar mas presta atenção. Fale a palavra de Deus. Como é que vem a fé? Ouvir a palavra de Cristo. É sua historinha. Se a sua historinha não levar para Cristo, não apontar Cristo, é historinha. Por quê? Lucas 24, 44, diz assim, a lei, Pentateuco, os profetas, 17, e os salmos, que é desde Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, todos eles falam de mim, Jesus disse. E você vai contar aquela historinha não apontando para Cristo? Você contou a história. A Bíblia toda vai falar do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Pai está de olho no seu Filho. É para a glória do seu Filho. Amados irmãos, como é que nós vamos contar as coisas? Leia a Bíblia para os seus filhos. Leia a Bíblia. Ah, mas eles são tão pequenos, Oswaldo, eles não sabem nada. Você não tem noção, o poder de Deus gravando no coração deles a palavra de Deus. Porque nós não cremos, irmãos. Nós não cremos. Nós achamos que é nós que vamos inculcar na criança. Não, eu e você devemos falar e dar exemplo
Quem inculca é o Espírito Santo. É a obra de Deus na vida. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita, e a palavra de Deus é revelada pelo Evangelho, e restaura a alma, e renova a nossa alma. O próprio salmista, amados irmãos, ele vai dizer aqui, que o pastor refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma alma cansada, como que a Bíblia diz, como que se trata a sua alma? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, tereis descanso para vossas almas. O jugo é a vontade de Cristo, o propósito de Cristo na sua vida. Tome. Qual o propósito de Cristo no meu casamento, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na assembleia, no mundo? Qual o propósito de Cristo? Amados irmãos, é glorificar o nome de Deus. Uma alma não descansada não glorifica o nome de Deus. Não glorifica. Uma alma descansada é a que glorifica o nome de Deus. Aí você vê Abacuque com toda aquela coisa, toda aquela dificuldade enorme. Vocês podem ler, o capítulo 3 vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta não dê nada, eu me alegro no Senhor. Uma alma alegrando no Senhor. Porque aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Amados irmãos, Deus deu para nós a sua palavra poderosa. E a palavra deles é para que eu e você conheçamos a Deus, conhecemos o seu Filho e o poder do Espírito Santo de Deus operando em nós. Mas onde está a palavra de Deus? Lá da igreja de Laodiceia, sabe que estava a palavra de Deus do lado de fora. O próprio Jesus do lado de fora. E ele continua, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humildes, sinceros. São ensináveis. São pessoas ensináveis. Os simples são ensináveis. Os preceitos do Senhor são retos, é retidão, e alegra o coração. São deleites celestiais, alegra o nosso coração, amados irmãos. Tudo desse mundo que alegra o seu coração é simplesmente um engodo, é mentira. Que alegra o coração do homem é a palavra de Deus, é a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Sabemos que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e que nosso coração está sendo ganho para Ele. Irmãos, a oração de Paulo, que seja iluminado os olhos do nosso coração, para nós sabermos, amados irmãos, mas também lá a segunda oração diz que o nosso coração precisa habitar, o Espírito Santo precisa habitar ritamente em nosso coração para o quê? Conhecer, compreender. Compreender o quê? O amor de Deus. O amor de Deus. Ele continua, versículo 9, versículo 8. O mandamento do Senhor é puro. Por quê? Não há mistura. Você não pode misturar a verdade bíblica e outra coisa. Você não pode misturar. Isso daqui é bíblico, irmãos, quantas pessoas estão ouvindo filosofias, filosofia de homens que não são de Deus, quantos? Não confunda a filosofia mundana, humana, que pode ser até bonito, mas não é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é viva e eficaz, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, e discernir as intenções do nosso coração. Só a palavra de Deus. Ilumina os olhos, cura a nossa cegueira, meus irmãos. Você está lendo a Bíblia, já li 300 vezes. Olha, eu estou lendo, você pode dizer, já li 300 vezes, mas ainda é pouco. Vou ler outra vez. E quando você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai abrindo nossos olhos, nosso entendimento, para ganharmos a palavra de Deus no nosso coração. Meus irmãos, o salmista diz assim: o meu prazer está na tua palavra, nela medito dia e noite. Está faltando prazer na palavra do Senhor. E ele continua dizendo, terminando, o temor do Senhor é límpido, é limpo, e permanece para sempre. É uma devoção interior,
o temor do Senhor é devoção interior. É um amor interior a Cristo. O juízo permanece para sempre, é inalterável. O amor do Senhor limpa os nossos pecados, os nossos descaminhos, porque a bondade de Deus é que leva-nos ao arrependimento. E nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. O juízo do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. Esse seu poder é invencível, e sua justiça é irremediável. É um tesouro para mim e para você. Deus é justo e Deus é santo. Nunca vai mudar. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus fatalmente vai nos fazer conhecer a Cristo. Você não pode desvincular a palavra de Deus sem conhecer a Deus, a Cristo, do poder do Espírito Santo de Deus. Agora que ele diz, são mais desejáveis do que ouro. Ah, meus irmãos, mais do que muito ouro depurado. E é o quê? São coisas terrenas. Coisas terrenas. E são mais doces do que o mel. O tesouro espiritual deve ser desejado e buscado. É demonstrado, é divertido. Que o salário da graça de Deus, amados irmãos, a glória a ser revelada para mim e para você através da palavra. É interessante. Nós temos algum problema, o que a gente faz? Primeira coisa, vai consultar uma pessoa, consultar outra, e fala com ela, não, irmãos, abra a Bíblia. Busca na palavra de Deus. Ah, eu não tive, não achei. Então se procura homens e mulheres de Deus que conhecem a Bíblia. Para te orientar. Mas conheça a Bíblia. Deus quer guiar você. E Deus quer guiar eu e você para o seu filho. Para ganharmos mais e mais devoção, amor, consagração ao seu próprio filho. Mas irmãos, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como santo, que é o seu culto agradável a Deus. E isso sabe o que é, amados irmãos? É renúncia da nossa vontade. Aí ele continua, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Experimentar é uma realidade espiritual. Nós confiamos na palavra de Deus e nós vemos que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é perfeito. Ele é imutável, amados irmãos. E ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É renúncia, renovação da nossa mente. O mundo quer tratar com a nossa mente. Ele colocar mente na nossa mente. Não, amados irmãos, nós devemos levar a nossa mente à obediência a Cristo. Nós precisamos ganhar a mente de Cristo, amados irmãos. A mente de um crucificado. A mente daquele que passou pela morte, sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus, que ganhou uma nova vida. Deus, fale conosco, amados irmãos, a sua palavra. Eu e você precisamos nos firmar na palavra de Deus. Então nos firmar, irmãos. Ler a Bíblia. Aqui é um guia, que guia você para os caminhos do Senhor, para a glória dele. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.